Então, fiquem à vontade para deixarem já o copinho de água preparado. Eliomar, é uma alegria muito grande Pois ter não, você. Fátima. É uma alegria muito grande ter você conosco. E igualmente. Agora a palavra é toda sua. A Fabem Ok. está feliz em te receber hoje, mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. É um prazer para nós estarmos aqui com vocês. Vamos ver se entra a imagem. Entrou. Por Sim, enquanto, estão me vendo bem aí? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, muito bem. Tá tudo Sim. bem, então, né? Tá ótimo. Então, mais uma vez, uma boa tarde para todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Nessa oportunidade. Parabenizando a todos vocês por estarem assim nessa constância na rotina, não deixando que as tarefas que são tão importantes para levar consolo a tantas pessoas deixem de ser feitas, ainda que não presenciais. Graças a Deus, nós temos um momento de desafio para a humanidade, mas temos um recurso que a providência nos permitiu, que é exatamente essa internet, que tem trazido tantas notícias desagradáveis e abalando, às vezes, a fé de tantos, mas, por outro lado, a mesma internet sendo o veículo de tantos consolos, de tantas orientações. Então, agradecer a Deus por isso. Mas o nosso tema é falar um pouquinho sobre a fé e a humildade. Um assunto extremamente debatido, extremamente comentado nas nossas reuniões. Mas nós achamos que esse assunto realmente está muito em evidência. Nós, na virada do século, ou do milênio também, além do século XX para XXI, também do segundo para o terceiro milênio, nós ouvíamos advertências dos benfeitores espirituais, claro que algumas não muito confiáveis, talvez, de algumas fontes, mas outras extremamente confiáveis, vindas de fontes muito fidedignas, de que nós estávamos a caminho de uma transição, né, passando de expiações e provas para regeneração. Alguns sonharam com uma solução mágica a partir de um simples virar de calendário, o que era absolutamente descabido. Mas, certamente, muitos de nós, no nosso otimismo natural, e é muito importante que a gente o tenha, nós não chegamos, talvez, a pensar que a transição trouxesse as dores que já trouxeram e estão trazendo. É natural isso. Nós sempre queremos que ocorra o melhor, sempre esperamos o melhor. De sorte que, principalmente, o que está acontecendo no momento com essa pandemia, pegou a humanidade, de um modo geral, de surpresa. É interessante que nenhuma pessoa realmente conseguiu prever isso. Não é? Acreditava-se muito numa terceira guerra mundial, falava-se muito na iminência de um conflito, e a providência divina, temos que entender assim, traz para nós esse momento difícil, mas um momento que, com certeza, tem sua razão de ser. Já havia até pessoas maldizerem o coronavírus, chamá-lo de maldito. Particularmente, eu não consigo trabalhar com essa crença, porque
nós sabemos que só quem cria é Deus. O homem, por mais poderoso que se ache, não tem poder de criar nada. O máximo que é concedido ao homem é a cocriação. Então, nós podemos realmente, dominando certos princípios da genética, fazer algumas transformações ou mutações, mas sempre a partir de seres vivos. O homem não tem o poder realmente de fazer que do nada saia alguma coisa. Isso é impossível. O homem não cria nada, só tem o poder de transformar. E em se tratando de elementos vivos, o homem não tem a menor chance de criar a vida. Então, se o vírus, que nós tanto aí estamos temendo, é um ser vivo, não há como discutir. É criado por Deus. Porque tudo que existe é criado por Deus. O homem pode desvirtuar o uso, mas a criação é divina. E um ser vivo dessa natureza, que está desafiando a humanidade inteira, não há como duvidar. É criação de Deus. Então, antes de maldizer, antes de lamentar o que está acontecendo, seria conveniente uma primeira reflexão sobre isso. Deus é o criador de tudo. Logo, esse vírus é criação de Deus. E como tudo na natureza criado por Deus tem finalidade, as pragas, os vírus, as doenças, os predadores, tudo o que nos desafia o entendimento a respeito da bondade e da justiça de Deus, se nós tivermos uma compreensão adequada, nós podemos entender a sua razão de ser. Existem coisas que ocorrem na nossa vida em particular, e podem ocorrer também de forma coletiva, como agora, mas ocorre com frequência muito grande de forma particular, que nos desafiam. Nós chegamos, às vezes, a duvidar da providência divina, da bondade de Deus, da justiça de Deus, e talvez só muito lá na frente, com novos dados, com revisões que se fazem, às vezes, de forma até um tanto dolorosamente, a gente consegue entender que certas coisas que nos pareceram de pronto negativas não eram negativas. Eu acredito firmemente que mais adiante nós vamos conseguir olhar esse momento e conseguir fazer essa leitura de uma forma mais equilibrada e conseguindo ver, através da dor, o grande benefício que ela traz para todos nós, porque nós sabemos que a dor, conforme a doutrina espírita nos esclarece, ela não foi feita para nos punir. Deus não tem prazer nenhum de punir nenhum de seus filhos. Nós não temos com os nossos filhos, porque ele, que é amor infinito, teria. Mas nós corrigimos, nós aplicamos certos corretivos. O pai que ama não diz sempre sim. O pai humano mesmo, que eu estou falando, quando tem 2, 3 filhos, ele sabe analisar e observar o que deve ou não conceder em determinadas situações. Então, o sim, ele é muito gostoso de ser ouvido, mas o não também pode ser necessário. E um pai que ama, um pai humano, ele diz ao seu filho sim, quando é possível, e o faz com muito prazer, mas também diz não quando se torna necessário. De sorte que, para nós, algumas de nossas rogativas, alguns, talvez até lamentos nossos, partem ainda dessa incompreensão de que Deus, sendo Pai amoroso e bom, ele não dá
pedra a quem lhe pede pão. Ele não pode, na sua bondade infinita, dar uma serpente a quem lhe pede peixe. Mas a verdade é que existem dores mais fáceis de lidar. São dores humanas, normais, que a humanidade, de modo geral, sabe lidar com ela de alguma forma. Mas existem alguns tipos de dores que são muito cruciais. E essas dores, muitas vezes, nos desafiam tanto que nós chegamos a duvidar se Deus existe. Ou se nós achamos que ele existe, a duvidar que ele seja bom e, principalmente, que seja justo. Uma vez que nós ainda estamos num planeta de expiações e provas, em transição para a regeneração, onde muitos de nós estamos mais matriculados na escola da expiação do que na escola da provação. É praticamente impossível, nós diríamos que, estando na Terra, não seria possível, ainda que fosse um espírito elevado, fugir às vicissitudes que o planeta impõe a quem aqui se coloque em qualquer atividade, mesmo que em missão. Então, a expiação faz parte da nossa vida e a provação, com certeza. Talvez alguns espíritos não estejam passando por expiações, mas provações, com certeza, porque nós ainda estamos num degrau muito pequeno de evolução para podermos abrir mão desses testes inevitáveis para o nosso crescimento. Isso tudo tem a ver com a fé. Tudo isso que nós estamos falando aqui só faz sentido se nós tivermos fé. Se nós não tivermos fé, isso aqui é um discurso vazio, sem sentido, de um lunático, talvez. A vida, ela vai ensinando a gente. Há, muitas vezes, na nossa trajetória, do dia que nascemos até o momento em que estamos, existem certas situações que a gente consegue enfrentar com galhardia, e é muito bom que isso aconteça, e às vezes chegamos a criar até uma certa prepotência de acharmos que não precisamos de Deus, das coisas espirituais, que a vida material nos satisfaz plenamente. Mas ninguém está livre de testes, situações que se apresentem. E nessas horas, muitas vezes, a gente reconhece a nossa fraqueza, a nossa pequenez. E mais do que nunca nós vemos como é importante a fé. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro extraordinário. Eu penso que ele deveria ficar sempre na nossa cabeceira. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que, sempre que pudermos, nas nossas casas, nos atendimentos fraternos, nós deveríamos ter talvez uma edição mais barata, que não trouxesse grandes custos para a instituição ou para quem quisesse fazer esse tipo de doação. Mas deveríamos ter uma certa quantidade de evangelhos, segundo o Espiritismo, dessa obra belíssima, para que ninguém que viesse a trabalhar ou solicitar um atendimento fraterno
se revelar nesse atendimento fraterno, que não conhece essa obra, que nós pudéssemos doá-la, para que a pessoa possa levar esse conforto para casa. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem... Todas as passagens são belíssimas, mas tem duas que são muito adequadas para o momento atual, que é o Bem-aventurados os aflitos, que não é o assunto de hoje, diretamente, e um outro capítulo que fala: a fé transporta montanhas. Nós vamos conversar um pouquinho, já estamos conversando, na verdade, vamos aprofundando mais alguma coisa daquilo que conseguimos palidamente enxergar nesse capítulo. Uma coisa interessante que nos chama a atenção é quando Kardec, para definir a fé, ele o faz de uma maneira diferente da maioria dos religiosos. Para definir a fé, ele fala que a fé é a certeza de chegar a um objetivo. Estou falando com as minhas palavras, mas é isso que ele diz lá nesse capítulo. Isso me chamou a atenção desde a primeira vez que li, quando me tornei espírita lá atrás. Foi interessante, parece um religioso falando. Não é? Mas por quê? Porque o Espiritismo ele tem esse condão de unir ciência com religião. E aí eu achei mais interessante quando ele vai falar, né, vai trazer para nós, claro que sempre misturando ora a fala dele com a orientação que vem dos Espíritos, falar da fé humana e da fé divina. É um outro aspecto que talvez a gente precise parar para pensar. Nós temos pessoas no mundo que não têm fé em Deus, mas têm a chamada fé humana, têm uma autoconfiança, têm uma certeza de atingir um determinado fim, por isso que ele fala que fé é a certeza de atingir determinado fim. E eles conseguem, essas pessoas, com essa fé, conseguem realizar coisas extraordinárias. Então, o Espiritismo, para falar da fé para nós, como uma das grandes verdades espirituais, não poderia deixar de trazer esses dois aspectos: a fé humana e a fé divina. Então, reconhecer que o ser humano pode ser materialista por opção, por falta de coisa melhor, seja lá o que for, mas ele tem determinação e ele tem essa fé humana, muitas vezes de forma surpreendente. São capazes de enfrentar obstáculos e dificuldades que nós, com a fé divina, não conseguimos. Mas o nosso assunto vai naturalmente caminhar para a questão da fé divina. E aí é que nós vamos nos fazer entender sobre o título que nós escolhemos para essa tarde. É que a fé divina, ela pode ser arrogante, por incrível que pareça. Nós podemos ter fé em Deus e sermos arrogantes. Nós podemos ter fé em Deus e fazermos guerras religiosas. Nós podemos chegar a justificar, matar em nome de Deus. Isso está provado pela história inúmeras vezes. Portanto, a fé, essa força poderosíssima que nós ainda vamos conversar um pouquinho com vocês, a fé divina, a fé em Deus,
pode nos levar a uma atitude de prepotência. E tem levado de tal maneira que nós estamos aí com inúmeras religiões se digladiando. Inúmeras religiões, ao invés de estarem em harmonia de propósitos, estarem em guerra de propósitos, estar em disputas. Então, Kardec vai fazer essa consideração. Não basta a fé divina, ela precisa estar aliada à humildade. Talvez essa pandemia esteja nos convidando, talvez esteja nos obrigando a pensar um pouco sobre isso. Talvez esteja sendo necessário toda essa dor, toda essa situação, para que a gente consiga se dobrar um pouco e reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o quanto somos frágeis. Mas não é um reconhecimento do pusilânime, do medroso. Não é disso que nós estamos falando. Não é aquele indivíduo que se diz pequeno por medo, não. É o indivíduo que tem a fé robusta, tem a confiança em Deus, mas realmente, por se aprofundar nesse conhecimento, percebe a sua pequenez. E aí uma humildade que vem, de alguma forma, acontecendo naturalmente. Sem me estender demais, bastaria o homem pensar, com base nos conhecimentos que nós temos da ciência, principalmente da astronomia, bastaria pensar no que é o universo, com seus bilhões de galáxias, isso daquilo que nós sabemos, fora o que ainda estamos longe de vir a saber, porque há de ser muito mais do que isso. Bastaria para nós entender que dentro do universo conhecido pela nossa ciência, a Terra é apenas uma poeira cósmica. É algo extremamente pequeno. Basta você sair do sistema solar, nós sabemos hoje pelos sondas dessas possibilidades, e você já não enxerga mais a Terra. Não é? Imagine se você se afastar um tanto mais, ainda dentro da galáxia. Vai chegar uma hora que nem o Sol você enxerga mais, a não ser um pontinho, talvez cada vez mais distante. Bastaria, talvez, a gente pensar sobre isso. Nós estamos agora aqui, nesse momento, num sábado à tarde, um sol bonito aqui, nos festejando à tarde, e a gente pensar nisso. Onde é que eu estou nesse momento? Estou nessa sacada planetária, linda, maravilhosa, oferecida por Deus. Mas o que é isso dentro da galáxia? Apenas dentro da nossa galáxia, o que é? Se você se afastar um tanto dentro da galáxia, você não enxerga nem o Sol, quanto mais a Terra. O que será isso dentro desses 400 bilhões de galáxias? E o que será isso dentro desses universos que a gente não consegue imaginar? Será que isso não seria suficiente para a gente entender a nossa pequenez? Será que isso não seria suficiente para a gente entender que nós não temos o poder sequer de fazer com que a unha nossa pare de crescer? Vocês têm esse poder? Eu não tenho.
Eu não consigo fazer a minha unha parar de crescer. Eu não consigo fazer os meus poucos cabelos que estão restando atualmente parar de crescer. E menos ainda, não tenho o menor poder de fazer com que eles nasçam. Não tenho poder de quase nada. Não quer dizer que nós somos tão incompetentes, mas é para nos chamar a atenção. Porque nós podemos estar fazendo um julgamento da bondade de Deus, da justiça de Deus, da sabedoria de Deus, em função de um momento muito curto dentro de uma eternidade que não conseguimos aquilatar. Medindo por uma realidade de um planeta que está dentro dessa imensidão. Então, nós estamos sendo convidados a olhar menos para o chão e olhar mais para as estrelas. Para, quem sabe, daí conseguir abrir uma janela para entender que Deus está muito acima das nossas possibilidades de compreensão. Por isso que Kardec, quando faz perguntas sobre Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Quem é Deus pressupõe como resposta um sujeito. Nós já estaríamos querendo colocar Deus dentro das nossas dimensões. Que coisa é essa chamada Deus? É a pergunta filosófica que Kardec faz de forma resumida. Que é Deus? E o máximo dentro da nossa linguagem pobre, humana, que os espíritos conseguem trazer para nós, é dizer que ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, todas. Então, muitas pessoas têm uma fé já trabalhada em vidas anteriores, nós espíritas sabemos disso. Tem pessoas que trazem uma fé tão curtida, tão trabalhada, que eles não precisam de nenhum desses argumentos filosóficos que estamos fazendo aqui. Nenhum deles. Essas pessoas trazem uma certeza dentro delas, adquirida por essas vivências, experiências passadas, que nada consegue abalar. Mas muitos de nós ainda não chegamos lá. Estamos fazendo esse aprendizado. E é interessante que, enquanto a arrogância e a prepotência tomar conta do nosso coração, nós não conseguimos enxergar Deus. Ou o Deus que nós vamos enxergar é um Deus muito humano, muito distante do Deus real. A dor, ela às vezes funciona como um arado. Se você pega uma terra muito ressecada, se você jogar qualquer semente nessa terra, nada ali consegue germinar. Nada. Mas se você passa um arado que sulca, rasga, corta essa terra, a partir daí, com outros elementos, evidentemente, como a água e tudo mais, que é necessário,
então, os adubos. Mas a partir daí é possível germinar alguma coisa. Então, a dor, para nós espíritas, ela tem essa função. Alguns podem achar que somos masoquistas, que nós gostamos de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. O nosso instinto de defesa, de conservação, nos leva sempre a nos protegermos de qualquer perigo, de qualquer coisa que traga desconforto. Isso é natural. Mas a dor, ela realmente consegue, por vezes, depois de uma grande insistência, nos dobrar. Por isso que a fé, para ser verdadeira, ela tem que estar associada com a humildade. A fé remove montanhas. E a gente, então, chega a pensar, ingenuamente, que com a fé nós vamos romper todos os obstáculos e afastar todas as dificuldades do caminho. De fato, a maioria delas vamos conseguir. A fé, ela tem um poder incrível. Mas a fé, em algumas circunstâncias, ela nos é dada não para romper obstáculos, mas para aprender a contorná-los. Nós gostaríamos de romper, mas talvez seja preciso aprender a contorná-los. É interessante ainda nesse capítulo, quando um benfeitor diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. Que coisa extraordinária. Confiram depois nesse capítulo. Os Espíritos dizendo para nós que sem essa base, nada se constrói de sólido, de verdadeiro, e capaz para nos dar sustentação diante de certas dores e certos obstáculos que a vida nos oferece. A fé, mãe da esperança. Como esperar quando você já não acredita mais? Como esperar se você duvida? Então, meus amigos, eu acredito que nada nessa vida é mais precioso que conquistar a fé. Sem ela, de nada adianta palácios, conquistas de qualquer natureza material. São muito frágeis. Só sobram aos primeiros rugidos dos vendavais. A fé é a base da esperança.
E a caridade, aqui, os Espíritos falam, não é essa caridade que a gente imagina. A gente, quando fala em caridade, pensa logo em assistência social. E isso é meritório, grandioso, desafiador. Mas os espíritos, quando falam de caridade, eles estão falando do amor, que vai muito além da assistência social. Que Deus nos abençoe.